ocupo a tribuna nessa tarde para fazer aqui um comunicado que todos já conhecem, porque no dia de ontem eu tomei uma decisão, depois de ter sido convidado pela Presidente da República, a nossa Presidente Dilma Rousseff, para assumir o cargo de Ministro dos Transportes. Isso aconteceu na quarta-feira da semana passada, e eu disse então à Presidente de que entendia e achava que eu tinha alguns impedimentos legais para poder fazer isso, para poder aceitar o convite para administrar e para gerir os destinos da pasta nesse momento. Pedi a ela, então, que me desse o final de semana para que eu pudesse não só conversar com os meus familiares, mas principalmente dar uma olhada e checar tudo aquilo que envolve licenças de governo, envolve as questões empresariais com as questões de governo. Nesse final de semana me reuni com a minha família e com os meus diretores na sede do nosso grupo na cidade de Rondonópolis, no estado do Mato Grosso, aonde com muita tranquilidade e com muita paciência nós fomos verificar o que poderia ser de impedimento legal e o que poderia ser uma questão ética também, em função do convite que recebi da Presidente da República. E constatamos de que dois assuntos, para mim, passavam a ser impeditivos, então, em recusar, em não aceitar tão honroso convite que a Presidente me fez. O primeiro deles, e aliás, os dois são relacionados com uma única empresa, da qual o Grupo André Maggi é um dos sócios, aliás, é o controlador dessa empresa, que é uma empresa de navegação que chama Ermasa Navegação da Amazônia S.A., que foi criada em 1995, ainda por mim na época, onde nós criamos um corredor de exportação de soja que sai desde a cidade de Porto Velho, na capital de Rondônia, desce pelo rio Madeira por 1.115 quilômetros, e lá nós temos um outro porto, à margem esquerda do rio Amazonas, aonde os navios transatlânticos, já de 60, 70 mil toneladas, com uma capacidade de calagem de 36 metros, adentra no território brasileiro por mais de 1.500 quilômetros do rio Amazonas adentro. Portanto, fui constatar, então, de que esta empresa, que é controlada pelo grupo, ela tem vinculações muito próximas com órgãos do Ministério dos Transportes. Por exemplo, o único local, o único fundo brasileiro para financiamento de navios, financiamentos de embarcações offshore, empurradores, rebocadores, balsas, tudo que se refere à navegação, o Brasil tem um fundo que chama o Fundo da Marinha Mercante, que é abastecido por uma cobrança de uma taxa que chama AFREM. E que nós fizemos, então, a partir de 1995, fizemos uso desse fundo para construir as embarcações que são necessárias para transportar a soja produzida em Mato Grosso e que chega até o estado do Amazonas e que dali ganha o mundo, ganha a Europa, ganha a Ásia, enfim, em qualquer lugar do mundo para onde vai essa mercadoria. Não é o ministro dos Transportes que determina o financiamento. Não é o ministro dos Transportes que avaliza ou que analisa e que faz o enquadramento, mas sim é o ministro dos Transportes, como presidente do fundo,
que dá as prioridades para você ter acesso a esse fundo ou não. Uma vez recebido a autorização do fundo, quem faz todo o gerenciamento e quem analisa a viabilidade econômica, quem determina se pode ser feito ou não, é o BNDES. Até 3 anos atrás era único, exclusivamente do BNDES. Hoje pode ser o Banco do Brasil e pode ser o BASA também, agentes repassadores desse fundo. Portanto, o impeditivo que acho, legal e até ético é que, se tivesse aceitado o tão honroso convite da presidente, eu poderia, em determinado momento, ter que sentar de um lado da mesa e, como alguém que está solicitando, trocar de lugar e sentar no outro para autorizar. Não me parece... permite uma parte? Já lhe concedo, governador. Não me parece e não é realmente aquilo que eu entendo como política. E num segundo momento, também aí já na sexta-feira à tarde, e eu nem havia comentado isso com a presidente da República, eu fui alertado de que toda a estrutura da ANTAQ, Agência Nacional de Transporte Aquaviários, está vinculada ao Ministério dos Transportes também. E aí, quem faz a legislação, regulamentação, dá autorização de uso de portos privados, faz concessão pública de uso de portos públicos, é a ANTAQ, que está subordinada ao Ministro dos Transportes. Por isso, fiquei sem nenhuma condição de fazer ou de levar adiante qualquer expectativa de ajudar a presidente, de dar o meu trabalho, de dar o meu tempo para fazer a administração ou conduzir os Ministérios dos Transportes. Então, em função dessas questões, é que me fez, então, na tarde de ontem, agradecer à presidente por esse convite e, obviamente, me colocar à disposição da presidente de colaborar com o nosso país, aqui mesmo no Senado, aonde eu estou exercendo o cargo de senador.